Passaram bem, final de semana? Tranquilo? Isso. Vou projetar aqui, vocês falam para mim se estão ouvindo, ok, pessoal? Bom dia. Tem Tiago, Rafael Augusto, João Pedro, Gabriel dos Reis, Danilo, Breno. Confere? Bom dia, professor. Bom dia. Projetando aqui a nossa área. Bom dia. Todo mundo consegue aí visualizar a área de trabalho? Tranquilo? Ok. Vamos conferir aqui. Então, na última aula nossa, nós estamos começando a falar sobre ligações químicas. É isso, as ligações químicas primária. E aí nós comentamos do artigo que eu deixei lá na plataforma Moodle, para que vocês fizessem a leitura. Eu comentei ainda, né, 1, 2, 3, 4, 5 vezes a reflexão, né, com relação ao trabalho. E daí a gente começou a falar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, acho que eu estava por aqui, falando com relação aos gases nobres, a questão de fazem ligação química, não fazem ligações químicas, foi isso? Confere ou não? Quem é que se lembra, tá ok isso aqui? Isso aí a senhora já falou. Chegou até a parte das ligações mesmo dos gases nobres. Essa aí. Isso, eu comecei aqui, né? Foi. Foi aqui mais ou menos que eu parei, não foi? Foi. Isso, então a gente disse que, né, na verdade, nós temos, então, ligações químicas com esses elementos. Por enquanto, não temos argônio, neônio e hélio. E aí nós comentamos que isso está relacionado com o quê? Com a questão de distância, né, núcleo-eletrosfera, que ainda é muito próximo, e aí a gente tem uma atração, né, eletrostática muito forte, e isso ainda não verificou compostos, né, formados por argônio, neônio e hélio, com outros átomos de outros elementos químicos. Bom, e aí a gente continua aqui então, com relação, eu tive um probleminha aqui, mas eu acho que eu vou conseguir aumentar aqui para vocês. Só, opa, é aqui. Conseguem visualizar assim? Aham. Deixa eu só um pouquinho aqui. Então, nós comentamos que, né, as ligações que nós temos primárias e as ligações secundárias. As ligações primárias, vocês já estudaram elas lá no ensino médio, e aqui nós vamos novamente revê-las, né, talvez com um foco um pouco diferente, que elas são chamadas ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E as ligações secundárias, né, que são aquelas forças que ligam o quê? As moléculas. Alguém se lembra de alguma ligação secundária? Só verificar aqui que tem alguém aqui parece solicitando entrada. Alguém se lembra de alguma ligação secundária? Essa ligação secundária é aquela de polo-dipolo? Isso, então eu tenho, né, algumas nomenclaturas de polo induzido, forças de Van der Waals, né, forças de Van der Waals, não sei se, né, talvez essa nomenclatura, ligações de hidrogênio, alguns antigamente, né, não tão antigamente assim, diziam pontes de hidrogênio, né? Então, são aquelas que ligam as moléculas para formar a substância. Então, nós temos esses dois tipos, né? As primárias e as secundárias. Então, primeiramente, a gente vai estar aqui focado mais nas questões primárias. Então, aqui a gente colocou, né, que as ligações primárias são cerca de 10 vezes mais fortes que as ligações secundárias. Por quê? Lógico, eu estou pensando em ligações primárias, são aquelas que acontecem entre os átomos, né? Para formar o composto iônico, para formar o composto molecular, ou para formar o composto metálico. E já as ligações secundárias são as ligações entre as moléculas para formar as substâncias. Ok? Tudo bem? Tranquilo?
Bom, e aqui a gente tem algumas propriedades físicas, né, interessantes e que vale a pena a gente relembrar. Quando nós falamos, por exemplo, em ligação do cloreto de sódio, acho que nós até comentamos na aula passada, do cloreto de sódio, tá, consegue visualizar aí, pessoal? É porque eu tive um tilt aqui na minha lousinha aqui e eu não estou conseguindo ampliar dentro do que eu era acostumada, mas tudo bem. Vamos ver o que eu vou fazer depois. Vocês conseguem aqui, ó? Consegue? Perfeitamente, professora. Então, tá bom. Cloreto de sódio, né? Aqui está dizendo que tem uma ligação iônica. Eu acho que eu já até mostrei para vocês essa ligação. E está dizendo o ponto de fusão do cloreto de sódio, 801 graus Celsius. Né? E questão da solubilidade em água, que é o solvente, né, que nós chamamos solvente universal. Ele é solúvel. Alguém sabe me dizer, por exemplo, por que essa temperatura, né, esse ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né, é 801 graus Celsius? Por que é tão elevado assim? Porque a ligação é forte? Porque a ligação é forte. E por que essa ligação é forte? É do raio atômico, pô? Por causa do raio? Vamos pegar um outro composto aqui que nós conhecemos, né? Que faz parte aí do nosso dia a dia, por exemplo, a sacarose, né? E aqui está dizendo que, no caso do cloreto de sódio, a ligação aqui foi colocada como iônica, né? No caso da sacarose, a ligação aqui foi colocada como covalente. E aí nós temos aqui a temperatura, né, o ponto de fusão, passar do estado sólido, então, para o líquido, de 186 graus. Também é solúvel em água. Qual é a diferença, né, no caso da sacarose para o cloreto de sódio? São duas substâncias que nós lidamos aí no nosso dia a dia, né? O cloreto de sódio, na verdade, é o maior componente do sal de cozinha, e, logicamente, a sacarose é o maior, né, componente aí do açúcar que nós lidamos aí no nosso dia a dia. A diferença está aqui, uma ligação iônica e a outra ligação covalente. Qual que é a diferença entre ligação iônica e ligação covalente? Uma cede o elétron e a outra compartilha o elétron. E isso pode interferir com relação à temperatura ou ponto de fusão? Mudança de estado físico? Mudança de estado de agregação da substância? Eu acredito que sim, porque a ligação covalente, o elétron fica nos dois elementos, né? Aí eu acho que seja mais fácil você conseguir quebrar essa ligação. Então, e no caso da ligação iônica, é mais difícil de romper essa ligação, é isso? Por isso a temperatura de fusão, ou seja, o ponto de fusão é tão elevado. Acredito que sim, porque na ligação iônica ele doa o elétron. Eu acho que dependendo do tipo de ligação, ela vai ter um centro de massa diferente, né? Aí pode dificultar ou facilitar, não sei. Certo. Bom, e aí foi citado aqui outros exemplos, né? Por exemplo, uma liga de cobre, ligação metálica, né? Olha lá a temperatura de fusão, né? Platina, por exemplo, também é uma liga metálica, né? Olha a temperatura de fusão. E a ligação metálica? Como que seria essa ligação metálica? E olha como está a temperatura. Apesar daí, a gente cai aqui no caso do sódio, que também é uma ligação metálica, e aí a temperatura de fusão já é um pouco inferior, né? De 1769, por exemplo, quando eu falo da platina, né, ela cai aqui para 98 graus. E aí, como que seria a explicação com relação à ligação metálica? Alguém também saberia pensar com relação a essa mudança de estado físico nas ligações metálicas? A professora, ligação metálica, eu não lembro como é que funciona. Não? Não faltou a aula esse dia? Faltei, professor. Faltou a aula esse dia, né? Normalmente, o pessoal no ensino médio passa por ela, né? Um pouco mais suave. É um pouco mais difícil trabalhar a ligação metálica, né? Por causa da questão de não ser tão palpável assim. Bom, então, vamos lá. A gente pensou, aí vocês fizeram algumas sugestões, né?
principalmente com relação à mudança de estado físico, mas aí tem a questão também da solubilidade, né? Por exemplo, quando a gente falou do composto iônico, ele é solúvel. Quando nós falamos do composto covalente, aqui apresentou uma solubilidade no caso da sacarose. Nem todos apresentaram solubilidade, né? E quando nós falamos, por exemplo, dos compostos, né, metálicos, apresentar uma insolubilidade em meio aquoso. Então, tem algo aqui que vai nos, né, ser bem assim aplicado a questão da solubilidade, da mudança de estado físico, que está, de uma certa forma, ligada com o tipo de ligação primária e também com o tipo de ligação secundária. Então, olha, as ligações, seja elas primárias e, logicamente, em seguida tem as ligações secundárias, elas vão definir as características macro da substância, como solubilidade, temperatura, de mudança de estado físico, e, logicamente, o estado de agregação que aquela substância se encontra, a temperatura ambiente, as condições normais de temperatura e pressão. Então, a ligação primária e secundária define tudo isso, essas características macro da substância. Certo? Ok? Então, por isso é extremamente importante, né, essa compreensão de ligações químicas dentro da área de engenharia, porque quando eu vou pensar numa determinada, né, material, que eu vou ali propor um projeto que vai ser construído com aquela matriz, né, de substâncias, eu tenho que conhecer todas essas características aqui. Bom, então vamos lá. Aí aqui nós falamos, já, isso aqui é só a síntese daqui que a gente falou, tá? Então, como vocês falaram, né, no caso da ligação química iônica, nós temos aí, né, alguém perdendo, alguém recebendo, ou nós temos compartilhamento de elétrons. Ou no caso da ligação metálica, nós temos também ali uma nuvem de elétrons, um mar de elétrons, né? E isso também faz com que a gente tenha uma estabilização, uma atração núcleo-eletrosfera que estabiliza a estrutura. Porque é aquela ideia que tudo caminha no sentido de menor energia e maior estabilidade. Tá? Ô, professora. Sim. Eu tenho uma dúvida aqui, ela pode até parecer boba, mas eu queria... Não, nenhuma dúvida é boba. Dentro de uma barra de metal estabilizada, por exemplo, a gente pega uma barra de cobre, por exemplo. Lá dentro, ela sólida, os elétrons estarão se movimentando entre si? Sim. Ela mesmo sólida, em repouso? Sim. Os elétrons, né, é igual como nós pensamos naquela questão do modelo atômico, né? Os elétrons estão aonde? Lá naquelas camadas, né? Na verdade, uma energia estacionária, mas ele não está estático, né? Ele não tá parado, ele movimenta. Então, a gente tem um fluxo de elétrons. E até onde ele pode... Tipo, ele atravessa a matéria, então, se ele está movimentando dentro da matéria, como é que funciona? Ele atravessaria até que tipo de matéria? Então, nós temos a matéria constituída de elétrons, né? Não é assim? Porque ela não é constituída de átomos. Sim, sim. E os átomos não são constituídos, né, de N partículas, na verdade são N partículas. E esses elétrons estão ali, movimentando nessa estrutura. Agora, essa ligação entre esses elétrons que dá uma maior estabilidade, né, a esse fluxo de elétrons, ou seja, eles ficam mais estagnados, mas estagnados assim, entre aspas. Eles não estão, o elétron não é estático, ele não está parado. O elétron é uma partícula e, ao mesmo tempo, ele é o quê? Uma onda, uma energia. É aquilo que eu falei, o elétron, ele sai de um lugar e está em outro, mas ele não descreve caminhos. Aí é a quântica, né? A física quântica, entendeu? Então, ele está circulando toda essa estrutura. Agora, para onde ele vai, para onde ele vem, né? Aí depende das propriedades que nós vamos estar estudando. Então, na ligação metálica, por exemplo, ele vai estar ali
fluindo nessa estrutura, nesse fluxo, estabilizando toda a região, né, com cargas. Logicamente, tem a parte nuclear e a parte eletrosférica. A gente tem ali um mar de elétrons circundando essa parte nuclear, fazendo com que a gente tenha, então, um balanço, um equilíbrio. E ocorrendo as ligações entre o átomo de um metal e o átomo de um outro metal, ou inclusive do mesmo metal. Então, a gente tem as ligas metálicas. As ligas metálicas são constituídas o quê? Por diversidades de átomos de elementos químicos diferentes. Cobre com prata, com ouro, com níquel, e assim por diante. Tá? Tá bom, professora, obrigado. Não é assim, é mais difícil, mas a gente vai chegar lá. Bom, então, ó, muitas das propriedades físicas, né, que acabamos de comentar, físicas dos materiais, a gente pode conhecê-las, inclusive, né, exatamente quando a gente pensa nessas forças interatômicas que mantêm os átomos unidos, ou seja, essas forças primárias que nós acabamos de falar. Quais são elas? Iônica, covalente e metálica. Então, são as forças interatômicas. Na verdade, assim, muitas vezes a gente pensa assim, mas por que não acontece uma ligação iônica? Mas poderia também acontecer uma ligação covalente, dependendo das características dos átomos ligantes. Inclusive, tem possibilidade de acontecer a covalente, né? Associada com a iônica, mas nós temos uma predisposição daqueles átomos ligantes para uma maior possibilidade de acontecer iônica. Vou mostrar agora que alguns alunos, inclusive, questionam isso, tá? Então, não é um negócio meio que, assim, quando a gente fala, ligação iônica, alguém doa, alguém recebe, mas e a ligação covalente? Compartilha. Mas tem ligação covalente com caráter iônico, e assim por diante. Bom, vamos lá. Vamos entender um pouco essas forças de energia de ligação, né? Nós temos, então, dois tipos de forças. A chamada força atrativa e temos a força repulsiva. Como assim? Quando eu penso, né, em dois núcleos ou dois átomos, eu tenho a parte central, isso, com a parte central. Por exemplo, tem a parte positiva com a parte positiva. Positivo com positivo, o que eu teria em relação a essas duas regiões aqui? Repulsão. Então, eu teria uma força... Uma repulsão, né? Uma força repulsiva, certo? E no caso, né, eu posso também ter o quê? Uma força... se eu tiver a parte negativa com a parte negativa, eu também vou ter o quê? Uma força... repulsiva, né? repulsiva. Agora, se eu tiver uma parte positiva com uma parte negativa, eu vou ter o quê? Uma força... Aí é atração, né? A atração. Então, num átomo, se você pensar, eu posso ter essas condições, não posso? Quando eu tenho núcleo com núcleo, repulsão. Eletrosfera com eletrosfera, repulsão. Mas núcleo com eletrosfera, atração. Aí é atração. Tá? Então, eu tenho essas condições aqui dentro, né, de dois átomos. Dois átomos, pode ser do mesmo elemento químico, ou pode ser de elementos químicos diferentes, não importa. Então, lá na física, a gente tinha uma equação, né? Eu não vou chegar nessa dedução da equação, mas o professor de física já deduziu isso aí para vocês, que era essa equação aqui que relaciona duas cargas, né? Onde eu tenho, né, a questão da força de atração e aonde eu tenho a força de repulsão. E eu chego nessa equação aqui. Vocês lembram dessa equação? Que mensura exatamente essas forças elétricas de atração e repulsão? Cargas opostas, cargas iguais. Que era o quê? Uma constante K e que você tinha o quê? O produto dessas cargas
pela razão entre o quadrado da distância. Isso mensurava a força, uma força eletrostática, lá da física, da mecânica. Alguém se lembra dessa equação ou não? Sim. Ninguém lembra? Professora, esse F seria o quê? É a força. A força entre as duas cargas. Esse aqui é o vetor da força, o vetor resultante, não é isso? E aí Seria o módulo dela. Isso, o módulo, né? Logicamente, essas duas coisinhas aqui, assim, significa módulo, né? E aí eu tenho o quê? Para ter uma igualdade, eu tenho uma constante, não é isso? Que o módulo do produto dessas duas cargas, pela razão entre o quadrado da distância, né, nos dá esse módulo da força eletrostática, que está relacionado com a força de repulsão e a força de atração, cargas iguais e cargas opostas, certo? Isso é lá da física. Física é equação que correlaciona as cargas opostas e cargas iguais e que te dá o módulo da força de atração. Então, aqui na química, a gente pode utilizar essa equação, né, para mostrar exatamente isso aqui que eu acabei de colocar lá. Olha. Pensa aqui, eu tenho aqui seria um átomo, e aqui seria o outro, né, átomo. E o que eu teria entre esses dois átomos? Teria essa condição. Ora, núcleo com eletrosfera. O núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. Então, entre as duas, eu teria o quê? Uma força atrativa. Uma repulsão, uma atração. Certo? Tá certo? Que é o positivo, né? Com essa parte negativa do outro átomo. A mesma coisa que na parte superior ele quis representar. Se fosse um núcleo desse, também é o quê? Positivo. Com a eletrosfera desse, que é o quê? Negativa. Então, entre a parte positiva desse átomo e a parte negativa, eu também teria uma força o quê? Atrativa. Então, o que está representado em azulzinho escuro aqui são as forças o quê? Atrativas. Confere? Agora, entre, né, essa parte central aqui, agora eu vou pôr em vermelhinho aqui, que é a parte positiva núcleo, e a parte positiva núcleo, núcleo com núcleo de um átomo. O que eu vou ter entre eles? Força repulsão, força repulsiva. E se eu tenho aqui, ó, eletrosfera negativa, com eletrosfera desse aqui negativa, eu também vou ter o quê? Repulsão. Então, entre um átomo e outro átomo, eu tenho essa condição. Eu tenho as forças que estão puxando, mas eu tenho as forças que estão repelindo. Concordam? Porque quando eu penso núcleo e eletrosfera, e vice-versa de um pelo outro, atração. Quando eu penso núcleo-núcleo, eletrosfera-eletrosfera, repulsão. Então, ó, se eu vou aproximando um átomo de outro, aproximando, o que vai acontecendo com essa aproximação? Até chegar, por exemplo, né, uma sobreposição. Isso é bom ou ruim com relação às forças atrativas e repulsivas? Só um minutinho aqui, parece que a gente solicitando para entrar. Não. O que os senhores pensam com relação a isso? Professora, eu acho que deve causar uma instabilidade, mas também, à medida que os átomos vão se aproximando, a força de repulsão vai aumentando, né? Também. Então, chega um momento que você não consegue aproximar mais. Então, assim, será que tem que ter uma distância ideal para que a gente tenha uma ligação? Porque quando a gente fala em ligação, parece que ela acontece à torta e à direita, não é? O átomo de um determinado elemento com o átomo do mesmo elemento, ou com o átomo de um outro elemento químico, se ligam. Mas
tem que ter uma condição ideal para que isso aconteça. E qual que seria essa condição? Eles têm que estar muito próximos, ou tem que estar muito distante, ou tem uma distância que tem que ter essa condição para que isso aconteça. E qual que seria essa condição? O professor, foi por isso que eu falei do raio atômico, porque a sensação que eu tive quando eu li o texto é que a variação raio atômico é muito importante no sentido de saber o tamanho da eletrosfera, a proximidade do outro, para que aconteça ligação. É uma das variáveis que ele colocou aqui com um potencial gigantesco para analisar nas ligações. Com certeza. Então, eu realmente, né, tenho que conhecer, né, e aí provavelmente vocês estudaram lá no ensino médio, né, chamavam assim, propriedades periódicas, vocês se lembram disso? Propriedades periódicas, na tabela periódica, né, que é a eletronegatividade, a densidade, o raio atômico, né, e elas têm uma repetição na tabela, né, e essa repetição foi chamada de periodicidade, porque tem uma frequência, né, uma lógica, e por isso os átomos, os elementos químicos foram distribuídos obedecendo essa lógica, né? Então, é exatamente isso, eu preciso conhecer essas propriedades periódicas para que eu possa realmente propor uma ligação química. E aí uma delas é o raio, né? Essa distância núcleo-eletrosfera. Então, vamos lá, vamos entender essa distância, né? Então, aqui nós colocamos aqui. Então, nós temos... Só uma pergunta. Quando ocorre a fusão de dois átomos, ele rompe todas as forças de repulsão e atração? Aí, quando eu penso em fusão, né? E aí eu já estou pensando numa questão mais complexa, porque aí eu estou pensando exatamente nessa questão núcleo-núcleo, né? E porque isso... é meio difícil de entender, porque quanto mais próximo, né, tem uma força maior de repulsão, então fica mais difícil de entender, porque quanto mais próximo, mais repulsão. Exatamente, mas aí, logicamente, a fusão eu vou ter que romper essa força de repulsão. Eu vou ter que ofertar uma força superior a ela para que aconteça. Por isso que o gasto energético é alto. Né? Então, ó, as atrações e repulsão entre dois átomos em aproximação. Então, por enquanto, a gente está pensando só nessa parte periférica. Lógico que a gente tem, para pensar nessa parte periférica, que é a eletrosfera, a gente tem que pensar no núcleo, porque tem a repulsão núcleo a núcleo. Né? Agora, ó, cadê o nosso... quem que gostaria de ler esse pedacinho aqui para nós? Ó? Até aqui, consegue visualizar? Que eu coloquei aqui entre setinhas. Sim. Esse FA é força de atração, né? Tá, então vou ler. A força de atração entre os átomos mantém os mesmos unidos e são responsáveis pelas ligações químicas. Essas forças ocorrem devido à atração coulombiana entre as diferentes espécies de íons de cargas opostas, criadas nas ligações químicas. Tá, então, bom, ele falou que a força de atração é que vai fazer com que a gente vai ter o quê? As famosas ligações químicas primárias, que aí vocês falaram, iônica, né, covalente. Só que aí ele voltou aqui a falar sobre íons, que nós já comentamos para vocês o que são íons. Que são, né, e aí, íons de cargas opostas. Bom, já essa aqui seria o quê? Esse FR é a força de repulsão. Aí o nosso colega pode ler novamente, por favor? É o Antônio, né? Sim, claro. A força de repulsão entre os elétrons de dois átomos, quando estão suficientemente próximos, é responsável, em conjunto com as forças de atração, pela posição de equilíbrio dos átomos na ligação química, distância interatômica. Então, agora aqui a gente encontrou uma palavra mágica, né? É equilíbrio. Equilíbrio. Então, nós temos uma posição de equilíbrio. E essa posição de equilíbrio, ela é dada exatamente, né, por uma distância
interatômica. E entra o que nosso colega comentou, a questão do raio, professora, né? E o que seria essa distância interatômica, essa posição de equilíbrio? Essa distância interatômica é a distância de equilíbrio, onde as forças de atração e forças de repulsão são iguais. E aí? Como assim? Eu tenho uma força atrativa, mas eu também tenho uma força repulsiva, e elas têm que ser iguais? Pensa aqui comigo, né? Quem conhece aqui hidrogênio? Hidrogênio, só uma canetinha, senão não vou conseguir fazer não, né? É isso aqui, não é? Um elétronzinho, né? Confere? Se eu tiver 2 hidrogênio, gás hidrogênio, H2, o famoso gás hidrogênio aí, né? Que, inclusive, hoje, né, é como se diz, um grande, né, promissor como combustível, né, automotivo, não é assim? Na área de vocês aí. E como é que formou esse composto aqui, H2 hidrogênio? Vocês já sabem, não sabem? Um hidrogênio com um elétron, outro hidrogênio com outro elétron, aproximaram, mas quanto? Quanto que eles aproximaram? E formaram essa estrutura aqui. Esse orbital com um par de elétrons. E esse orbital com um par de elétrons, a gente falou que ele tem menor energia e maior estabilidade. Formou, então, esse composto H2, que é o gás hidrogênio. Não é assim? Que tipo de ligação química é essa que vocês conhecem? Como que é o nome dela? Essa ligação primária, qual que é a nomenclatura dela? Essa é covalente, né, professor? Essa é covalente, né? Compartilhamento de orbitais. Teoria do orbital molecular. Eu saio de um orbital atômico e chego a um orbital molecular, de menor energia e maior estabilidade. Vocês leram o artigo lá? Lembra disso, do Tom? Teoria do orbital molecular? A gente vai lá no artigo. Bom, então, ele pergunta aqui, né? Eu tenho aqui, ele colocou uma distância internuclear versus energia. No eixo Y, ele colocou o quê? A energia. E no eixo X, mostrou um gráfico, né? Colocou a distância. E aí ele mostrou aqui, em quilojoules por mol, né? E 3 condições. E aqui é o zero, né, no gráfico, com relação à energia, né? E acima do zero tem a energia positiva e abaixo do zero tem o quê? Negativo. E a distância em nanômetro, né? Entre um átomo e o outro. Inicialmente aqui, ele estava com uma distância, ele aqui não colocou uma escala, né? Tá ruim por isso, acho que tinha, mas aqui a hora que eu trouxe perdeu a escala. Mas, enfim, ele colocou aqui, nós temos uma condição, qual que seria essa primeira condição aqui? Hidrogênio com hidrogênio. Eles estão quase em cima um do outro. Uma sobreposição de um hidrogênio com o outro, bem próximo. O que acontece? Deixa eu pegar aqui a minha reta, senão não vou sair nada. Com relação à questão energética. Traçando aqui no gráfico, mais ou menos. A energia é alta ou é baixa? Energeticamente falando. Seria o máximo, né? Muito. Tá numa questão, né, bem acima do zero aqui da escala que ele colocou, o quilojoules por mol foi subindo. E se eu tenho uma energia, né, nessa estrutura elevada, o que acontece com a estabilidade dela? Fica instável, né? Instável. Então, quando eu coloquei um hidrogênio, se fosse possível, né, a gente pensar, era colocar um hidrogênio, se a gente conseguisse né, pegar num átomo de hidrogênio e colocar em cima de um outro, a gente teria exatamente um negócio, uma repulsão entre eles.
né? Mas se tivesse uma sobreposição. Aí por que, professor, teria uma sobreposição e teria uma repulsão? Porque a gente teria aquela condição aqui, né? Aquela condição de quê? De repulsão entre núcleo a núcleo e o quê? Eletrosfera a eletrosfera. Já que teria aquela sobreposição. Então, a força de repulsão seria extremamente o quê? Elevada. Por isso, a energia é extremamente elevada. Aí nós temos uma outra condição, que é essa condição aqui. E como é que estaria essa condição aqui? Nesse caso aqui. O hidrogênio com hidrogênio. A distância entre eles aqui é uma distância o quê? Relativamente grande. Se é uma distância relativamente grande, a energia, logicamente, com relação à repulsão, ela é menor. Porque núcleo com núcleo tem menor repulsão, eletrosfera com eletrosfera tem menor repulsão. Mas já a força de atração também, ela vai ser pequena, porque está distante. Então, também não seria uma condição interessante para que acontecesse a ligação. Então, ele coloca, né, a terceira condição, que é essa, que é exatamente, né, a condição onde nós temos o quê? Com relação à questão energética. Baixa energia, grande estabilidade e a distância mais ou menos adequada seria. Isso, essa distância adequada, ele inclusive classificou ela aqui, que ela é próxima, né, aproximadamente 0,074 nanômetros. É a distância entre o átomo de hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio. Mas como que eu vou calcular isso na prática, né, professor? Fica complicado, né? Fica complicado. Então, aí a gente vai ter que conhecer aquelas características, propriedades periódicas, que é, logicamente, né, aquela questão do raio, como nosso colega falou, que é o que ele viu lá no artigo. E aí, né, vou sintetizar, depois eu volto ali, né? Cadê o nosso amigo Antônio? Antônio, você lê essa síntese aqui para nós, para a gente entender, depois a gente voltar lá. Claro. A distância entre dois átomos é determinada pelo balanço das forças atrativas e repulsivas. E a segunda questão aqui? Quando a soma das forças atrativas e repulsivas é zero, os átomos estão na chamada distância de equilíbrio. Então, ou seja, é aquela força que está empurrando e repelindo, ela tem que ser o quê? Equivalente. E aí, nesse momento, né, eu tenho o quê? O equilíbrio entre a força de atração e a força de repulsão. E é nesse equilíbrio que eu tenho, então, aquela condição do poço, né? Graficamente na energia. O momento em que eu tenho a melhor condição para que aconteça a ligação química. Então, a ligação química, ela acontece quando eu tenho um equilíbrio entre a força de atração e a força de repulsão. E é exatamente isso que faz com que a gente tenha, então, as ligações primárias, que vocês falaram, ligação iônica, ou ligação covalente, ou ligação metálica. Então, não acontece, né, de qualquer modo, é preciso que eu tenha um equilíbrio, ou seja, a mesma força que eu estou repelindo, a mesma intensidade, eu tenha ela ao contrário, atraindo. Aí sim, eu tenho essa condição, né, das ligações químicas. E, logicamente, por isso que eu usei aquela equação, né, da física lá, da equação, né, de Coulomb, para determinar a força de atração e a força de repulsão. Estou indo aqui porque aqui é a síntese, né? Tá claro aqui, pessoal? Então, o que seria uma ligação iônica, né? Como vocês já viram, vocês se lembram, é uma ligação que ocorre transferência de elétrons. Mas, como eu disse, ela é iônica, mas ela tem caráter também covalente. Isso pode acontecer e vice-versa. Tá?
ela forma, então, íons, né, com cargas opostas, e, logicamente, eu tenho, então, uma força eletrostática. E, como nós dissemos, cátions e ânions, não são mais átomos, né, são íons que ganharam ou perderam elétrons. E aí, aqui é a famosa ligação entre o cloreto de sódio, e aqui, eu já estou passando rápido, vocês leram o artigo, eu vou voltar lá no artigo, que Mas como que é o procedimento para que isso aconteça de fato? Então, vamos pensar um pouquinho na questão energética. Sódio. Sódio é um elemento químico, né, que eu tenho ele no estado o quê? Sólido. A temperatura ambiente vai se encontrar no estado sólido. Será que ele no estado sólido, ele forma ligação química? Forma? Pegar o sódio lá, metálico, na verdade sódio metálico, né? E no estado sólido, e ele vai formar uma ligação química. Deixa eu voltar um pouquinho lá no artigo com vocês. Ele está aqui, só um minutinho que eu já coloquei aqui, para facilitar a nossa vida. Quantas vezes vocês conseguiram ler o artigo, pessoal? Vou aumentar aqui um pouquinho. Posso aumentar mais? Consegue visualizar aqui? Aumenta mais um. Mais um? Agora eu acho que eu fui demais. Agora dá. Mas agora já vou ter que diminuir um pouquinho, que senão não vai dar certo. Aqui, senão a gente não... Porque eu tô na lousa e é mais complicado eu encaixar. Consegue visualizar aqui ou querem que eu abra lá no artigo mesmo? Dá pra... Deixa eu só pegar aqui. Eu só queria mostrar um negócio aqui para vocês. Assim, dá? Antônio, consegue ou não? Tá? Consigo. Cadê o nosso amigo que estava lendo? Cadê? Era como que se pronunciava o nosso famoso. Cadê nosso amigo aí? Schrödinger. Você não apareceu aí para a gente visualizar a sua biblioteca? Não, professora, eu já estou na rua, professora. Estou levando minha esposa para dar aula. Aí eu estou na rua. A sua esposa também é professora? De português. Ixi, perguntar para ela assim, né? Normalmente o pessoal pergunta assim para a gente, ó. Você trabalha ou você só dá aula? Exatamente. Ela é desse jeito, ela só dá aula, ela trabalha não. Não trabalha não é só dar aula também. Não, eu também só dou aula. Fala para ela que eu também só dou aula. Trabalho. Schrödinger. Ó, tá vendo? Então, eu ia pedir para você fazer a leitura, mas não vou poder pedir, que você está dirigindo, aí já vai complicar a situação, né? Não, tô paradinho, tô dirigindo não. Não? Então, ó, você consegue visualizar até aqui? Tô com a chete na mão, professor. Pode falar aí que eu tô lendo. Tá lendo? Então, ó, o nosso artigozinho, ele começa, né? Só essa pequena introdução aqui, depois eu vou ter que a partir até macroscópico. Ó, a partir do desenvolvimento da mecânica quântica e da resolução da equação de Schrödinger, compreendeu-se a relação entre as propriedades químicas dos elementos e sua estrutura eletrônica, com as evidências experimentais que os elétrons se comportam como onda e também como partícula, além do fato de que a energia é quantizada, tornou-se possível explorar o mundo microscópico. Isso. Até macroscópico. Para fechar a ideia. Então continua em sua intimidade, descobrindo-se a causa das propriedades muitas vezes observadas no nosso mundo macroscópico.
Olha que interessante, né? Então, era exatamente aquilo que a gente estava comentando. É preciso conhecer, né, essa ideia das ligações para que a gente possa entender, inclusive, a questão de densidade, solubilidade, estado de agregação, né? E quem deu para nós, né, essa intimidade, essa particularidade, foi a partir do momento que o elétron. Então, eu digo que o elétron, né, ele é algo assim, hoje, né, para nós, é a menina dos olhos, né? Que até então, a partir do momento, deixa eu puxar isso aqui, que nós conseguimos entender um pouco melhor essa questão do elétron, nós temos condições de compreender a estrutura da matéria. Eu acho que e sobre o que o pessoal tem dito aí, sobre, igual a senhora mesmo disse agora há pouco, das diversas outras partículas subatômicas que ainda estão sendo descobertas, os neutrinos, os antineutrinos e vai por aí afora. E lá vai muito. Eu vou ter que mexer no meu... Acho que aqui eu não vou conseguir ampliar, não. Deixa eu abrir o texto aqui, vai ser mais fácil. Só um minutinho. Tentei fazer uma coisa aqui, mas eu ainda não aprendi a tecnologia o suficiente, não. Aí, danou-se. Deixa eu vir aqui. Às vezes o Ctrl+, Ctrl-. Não, mas é porque aqui a lousa, né, ela travou. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente engana ela. Aí tem muitas propriedades nesse sentido dos outros elementos também, não é? E envolve também estudos que vamos pegar assim, a fronteira da ciência hoje, não é? Nós temos, trazendo um artigo para cá, que aí fica mais fácil manusear ele. Isso. Com certeza. Temos ainda, né, um pouco conhecimento com relação ao elétron. E esse pouco conhecimento nos deu, então, essa oportunidade já de decifrar nessas características macro das substâncias. Né? E aí é o que ele traz exatamente por causa de um pequeno detalhe, que é o que? Esse conhecimento que o elétron, que o nosso colega fala, mas como o elétron fica circulando na estrutura, né? Sim, por quê? Porque uma hora ele é uma partícula, uma hora ele é uma simples energia, esse comportamento dual que faz com que, né, podemos então entender seu caminhar na estrutura, tá? Bom, mas e aí? O que isso tem a ver, né, com a ligação química? A ligação química é essa interação, e ela depende principalmente dessas forças de atração e repulsão, e acabamos de falar que essa força de atração e repulsão, elas têm que estar equilibradas. E qual que é o equilíbrio? É quando eu tenho a mesma intensidade com repulsão atraindo. Mas só isso é suficiente para acontecer a ligação química? Eu tenho dois átomos de dois elementos químicos, por exemplo, o cloreto de sódio, já que a gente estava utilizando o sódio e o cloro, e eu vou ter essa distância ideal entre eles, a ligação acontece? Professora, eu imagino a ligação química acontecendo de acordo com, além da distância, o movimento cinético que elas estão fazendo e o centro de gravidade daquele elemento, porque elas vão orbitar entre si, né? Elas vão orbitar um centro ali meio que invisível, que é o equilíbrio delas, até elas atingirem um cinetismo que vai equilibrar elas, né? Assim que eu imagino, de acordo com cada carga, com cada eletrosfera. Então, aqui o nosso amigo Gabriel leu para nós, agora eu vou destacar aqui para você ler. Foi o Antônio que falou? Não, João Pedro, professor. João Pedro, você consegue visualizar aqui? Eu acabei mexendo aqui porque minha luzinha travou, mas... Sim, consigo ver. Tá. Onde eu destaquei aqui para você. Pode ler? Pode ler? Pode ler, por favor. Através da estrutura eletrônica de camadas dos átomos, explicam-se as propriedades periódicas. A energia e a forma das orbitais explicam, em última análise, a reação química, a reatividade química e a forma como novas substâncias são formadas.
Na química moderna, fazemos sempre a relação entre as propriedades químicas de uma certa substância com a estrutura geométrica e eletrônica de suas moléculas. Opa, isso é importante, né? A questão da estrutura geométrica e eletrônica de suas moléculas. Alguém já falou, vou sair daqui, mas já volto, tá? Para vocês, que eu acho que eu até comentei isso aqui, se eu não estou enganada, se foi para a turma de vocês, que é essa molécula aqui, ó, tão brilhante. Água, né? H2O. Não é assim? Essa molécula de água, ela tem algo espetacular, né? Que é dizer que ela é um solvente universal. Vocês já ouviram esse termo? A água é um solvente universal. Alguém sabe dizer por que a água é um solvente universal? Eu não sei dizer não, professor. Não apertou sem abraçar. Mas esse termo vocês já ouviram, já? A água é um Sim, solvente universal. Sim. E aí, né, dos bambambam aí dizer assim que a água vai acabar, né? E que a água está acabando e que o solvente universal aí está acabando. Bom, essa é uma polêmica, né? Porque a água não acaba, né? Mas, enfim, a água é um solvente universal por causa da geometria da água, a sua forma geométrica, que faz com que ela seja um solvente universal. Porque vocês viram que eu fiz ela, né, o meu desenho é ruim, mas a ideia minha aqui, né, seria que ela tivesse uma angulação aqui, não é? Parece, não é? No meu desenho aqui, mal feito. Ou eu poderia fazer a água assim, não poderia fazer assim, ó, oxigênio, hidrogênio, poderia fazer assim? Por que eu fiz assim? No meu desenho aqui ruim. E não assim. Professor, Ou os tanto hidrogênios, faz. Acho que é a questão existe da uma relação de geometria da atração molécula, né? entre eles? Oi? Ele falou geometria da molécula, né? Eu pensei que Isso. talvez houvesse uma atração entre os hidrogênios. O pessoal fala de ponte de hidrogênio. Certo. Então, você pensou que a atração entre... quando eu penso nas ligações de hidrogênio, né? Antigamente a gente falava ponte de hidrogênio. Na minha época, quando eu estudei também, a gente falava ponte de hidrogênio. Hoje a nomenclatura, né, da IUPAC é ligações de hidrogênio. Elas acontecem entre molécula e molécula, não entre átomos da mesma molécula. Que aí eu vou sair da condição de ligação secundária, né, para ir para a ligação primária. Então, aqui eu tenho uma condição importantíssima na molécula de água, que é a questão, né, dos pares de elétrons e da formação da ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio, mas quando eu tenho, né, lembra, um elétron, né, se eles não tiverem campos diferentes, eletrostáticos diferentes, por isso que eu só tenho condições de formar um par e não um trio de elétrons numa mesma região, eles têm uma repulsão. E um par desse, com esse par aqui, entre eles tem uma repulsão. Então, a molécula tenta se organizar e manter uma distância maior possível para que você, tenha uma menor repulsão entre os pares de elétrons. Isso é uma condição que faz com que a molécula de água seja o solvente universal. Então, eu ainda vou explicar isso aqui com mais detalhes. Só quis mostrar para vocês, deixa eu só voltar aqui no nosso artigo, que a geometria, então, eletrônica
vai ditar as características macro da substância, a geometria da molécula. E isso só é possível pelo conhecimento dessas características do elétron. Tá? Então, a primeira coisa aí que o João leu para nós, né? E a segunda, que a ligação química, essa interação entre dois átomos, ela está intimamente ligada a um rearranjo da estrutura eletrônica. Então, o rearranjo da estrutura eletrônica. Então, aquela ideia lá do modelo atômico de Bohr, né, que os elétrons estão em compartimentos, e esses compartimentos têm características, né, e pacote energético. E isso é que faz com que a gente tenha essa possibilidade. Então, só fechar isso aqui, que é fundamental. Cadê o nosso... dá para ler aqui? Deixa eu só... Marca aí, professor. Vou marcar aqui, até aqui. Consegue? Opa, vou deixar marcado, né? Até aqui. Ó, o potencial de ionização e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem nos auxiliar a compreendermos a natureza da ligação química. Lembremos inicialmente que o potencial de ionização é a energia requerida para retirar um elétron do átomo, e a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Nós temos duas coisas. Vocês lembram dessas propriedades periódicas? Potencial de ionização, afinidade eletrônica. São duas propriedades periódicas, né? Que seria potencial de ionização. Então, ó, é exatamente isso aqui. Eu tenho um átomo no seu estado fundamental, ou seja, quantidade de prótons no núcleo igual a quantidade de elétrons, eu tenho um átomo. Mas eu vou ter que fornecer, então, o quê? Uma energia, né? Ele vai requerer uma energia para que retirar o elétron. Olha lá, olha o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho um elemento, né? Ele representou pela letra M. O que eu fiz com esse elemento? Eu fui lá na camada dele, na última camada de valência, que ainda não definimos o que é camada de valência, né? Logo que a gente está falando sempre nela, mas a gente vai chegar a uma conclusão, porque tem a teoria da ligação de valência, né? Vocês leram? E eu retiro um elétron. Esse elétron saiu. Olha o elétron aqui, ó. Não saiu? Quando o elétron saiu, o que aconteceu? O meu átomo tornou-se um íon. Um íon com características positivas, porque ele perdeu um elétron. Mas isso acontece naturalmente? Não, Professora, porque tem que haver uma houve diferença energia. Tem que fornecer uma energia para o elétron. Lembra lá do modelo atômico de Bohr? Que é aquela ideia lá, o salzinho de cozinha cai lá, né? Aí você fornece uma energia para, no caso, o sódio, só que aí ele está ligado, né? Mas a ideia você vai lá, retira o elétron da onde? Da última camada. Por que você consegue retirar esse elétron da última camada? Porque ele está mais afastado do núcleo, então tem a ver com o quê? Com aquela atração, força eletrostática colombiana entre núcleo e elétron, né? Ele está mais afastado, raio atômico, então a força de atração é menor, porque o raio é maior, e eu retiro esse elétron. Então, eu tenho que fornecer uma energia? Eu tenho que fornecer uma energia. Então, a energia mínima necessária para que eu retire esse elétron. Professora, sim, aí voltando lá naquela ideia do início da aula, em relação à temperatura que o elemento vai entrar em fusão, isso depende da força do eletromagnetismo da molécula, do formato e da geometria dela, né? Se ela é mais fácil ou mais difícil de quebrar. Exatamente. Depende, então, da estabilidade dela. Quanto maior a estabilidade dela, e aí tem a ver com a força de atração, né, entre os átomos que estão ali ligando, em questão do raio, da afinidade, consequentemente, do potencial de ionização, né, e da afinidade eletrônica, eu vou ter que fornecer uma alta energia para romper isso. E aí, isso, né,
exige, então, por isso que lá o cloreto de sódio, quando eu mostrei lá, era por volta de 800 e poucos graus, né? Ninguém pega, por exemplo, sal de cozinha, coloca num recipiente de alumínio, na temperatura da sua chama, você vê o sal passar do estado sólido para o estado líquido. Alguém já fez isso em casa? Nunca fiz, não, professora. Nunca, né? Porque você vai passar o alumínio e não, a temperatura da chama sua não vai atingir isso, né? Mas você consegue passar um recipiente, por exemplo, se for uma liga metálica de alumínio, vai passar para o estado líquido e o sal não vai passar. Vai derreter a panela primeiro antes do sal. Vai derreter a panela primeiro, né? Do que a estrutura cristalina ali. Ah, mas agora todo mundo faz aí, né? A calda do pudim, não é isso? É passando o açúcar do estado sólido para o estado líquido. Ô, professora, Sim. mas tipo assim, quando a gente tá fazendo churrasco, que o sal grosso ele cai na brasa lá, ele estoura por causa disso? Na verdade, Ou é diferente? você excita, logicamente, o elétron, né? Você consegue fazer essa transição eletrônica, e por isso você consegue visualizar na região do visível ali. Mas você não está fundindo o sal. Ah, sim, entendi. Você não está quebrando, porque aquela temperatura não é o suficiente para isso. Para a gente passar o sal, por exemplo, cloreto de sódio para o estado líquido, a gente tem que usar, por exemplo, uma temperatura de uma mufla. No laboratório a gente faz isso, a gente coloca ele lá e depois você tira e ele está no estado líquido. Ah, entendi, professor. Obrigado. Tá? O Bom, sal fica incandescente, professor, no líquido? ele vai ficar líquido e você vai ter uma coloração próxima, não é incandescente, mas tem uma coloração próxima do laranja ali. Não por causa da incidência de luz, né? Acaba que você não consegue visualizar tão nitidamente, mas se você estiver num ambiente escuro, sim, dá para visualizar. É a mesma coisa que eu faço, por exemplo, no laboratório, teste de chama, com uma liga metálica de magnésio. Aí vocês vê, né? Aí a gente apaga as luzes e consegue visualizar essa fluorescência, vamos dizer assim. Tá? Bom, e aí então, pessoal, essa é a energia, né, requerida para retirar o elétron. Isso é o potencial de ionização. Mas eu posso também, contrário, não posso fazer o contrário? Eu tenho um átomo, né, no estado neutro, e eu posso fazer o quê? Introduzir um elétron nele? Pode. Pode. Só que aí, para isso acontecer, o que ele tem que fazer? Ele tem que absorver energia ou ele tem que. A energia, ele tem que liberar essa energia? Alguém tem que perder, né? Então, ele tem que liberar a energia para ele receber o elétron. E ao contrário do outro, para sair o elétron dele, eu tenho que quê? Tem que fornecer uma energia. Então, eu tenho o potencial de ionização e a afinidade eletrônica. São duas características que fazem com que o átomo saia do seu estado neutro e passe para o seu estado quê? Iônico. Ou ele torna um cátion, ou ele torna o quê? Um ânion. Mas então, quando eu mostrei aqui, ó, eu já estou encerrando já, senão vocês ficam no nosso slide anterior aqui, voltando aqui um pouquinho, quando eu estava explicando aqui. Aqui. Tá? Então, eu tenho que ter, para a formação, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o nosso modelo, eu vou ter, né? Ele vai ter que absorver uma energia para sair do estado sólido e passar para onde? Mudar o estado de agregação. Depois, ele vai ter que receber mais energia. Ó, aqui deixa eu pegar minha caneta aqui. Meu negócio, né? Aqui, ó, vou pegar o sódio. Ele tem que absorver uma energia
para sair do estado sólido para o estado gasoso. Posteriormente, ele estando no estado gasoso, eu tenho que fornecer mais energia para ele ir para a condição o quê? Iônica. Saiu o elétron dele, aqui é o elétronzinho dele saindo. E o contrário, o que eu tenho? Eu tenho o cloro, por exemplo, o gás cloreto, né? Eu tenho que quebrar, né? Eu tenho também que fornecer uma energia para quebrar, mas depois eu tenho que liberar uma energia, né? Eu tenho que liberar uma energia para que eu tenha o cloro na condição o quê? De ânion, na forma o quê? Gasosa. Então, tanto o íon sódio positivo, eu tive que absorver uma energia, né? Quanto o íon cloro, né? Teve que liberar. Inicialmente, tive que quebrar essa ligação aqui, né? Então, mostrando como é que ocorre a formação, por exemplo, do cloreto de sódio, partindo dos dois elementos. Então, eu tenho que ter aquela distância ideal e eu tenho que ter todo esse procedimento energético aqui, de fornecer energia e de absorver energia. Liberar, melhor dizendo, né? Liberar e absorver energia. E depois eu tenho, no final, né, um somatório energético, onde eu tenho, né, os íons sódio gasoso, mais os íons cloro gasoso, naquela distância ideal, para formar, então, o composto. E aí, nesse momento, olha o que eu tenho aqui. Eu libero no somatório uma energia, né? No final, na verdade, essa energia que é liberada. Bom, então, absorveu, liberou, somou o total, o equilíbrio da reação química, e eu tenho um produto onde eu estou o quê? Liberando energia. A energia líquida, ela é liberada. Então, eu estou saindo de uma condição de maior energia e indo para uma condição de quê? De menor energia. Olha a quantidade, né, de energia que é liberada. Esse sinal negativo indica o quê? Que a energia foi liberada. Liberada. Então, é um processo, né? Quando a gente entra na parte da termodinâmica, nós dizemos que é um processo que... Exotérmico. Quando eu fiquei com dificuldade de falar exotérmico, professor, porque a senhora falou energia liberada e não calor. Essa relação é sempre válida? Eu tenho aqui, na verdade, né, uma liberação de energia, né? E aí, logicamente, quando eu penso, né, nessa energia em trânsito, né, em movimento, né, eu tenho aí o conceito, né? Então, é um processo onde, para a formação desse retículo cristalino, que é o cloreto de sódio, a estrutura, igual a gente vai comentar a estrutura na próxima aula, eu tenho um processo exotérmico. Se eu for reagir, né, sódio com cloro, as estruturas, no caso do sódio metálico, no cloro, como é que eu vou ter o cloro, o gás cloro, né? Eu vou ter que quebrar essas estruturas no sentido de fornecer energia e de liberar energia para que eu tenha no final um processo que vai estar caminhando no sentido de menor energia. Então, além da questão, como nosso coletivo, eu tenho que pensar na questão de atração núcleo-núcleo, eletrosfera-neutrosfera, questão energética. E, logicamente, isso está relacionado com aquela distância de equilíbrio, aonde eu tenho uma atração e eu tenho uma repulsão equilibrada. E isso tudo, todas essas condições que faz com que eu tenha a formação de uma ligação química. Sim ou não, pessoal, até aqui? Nós vamos continuar aqui na próxima aula, a gente vai falar do retículo em si, né, do cristal, né, que é a área de cristalografia, né? Então, a gente vai entrar nesse rearranjo cristalino. E sim, a gente volta lá no artigo para falar por que forma esse cristal, esse rearranjo cristalino aqui, com essa configuração. E aí a gente volta naquela questão da geometria da molécula de água também que nós comentamos. Tudo bem até aqui? Mais ou menos? Tranquilo ou não? É uma parte difícil mesmo.
porque ela sai um pouco, né, daquela conhecimento nosso palpável. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa até aqui? Só ir aqui baixando. Podem falar. Professora, Sim. eu tenho uma pergunta, mas é de outra coisa. Baixar a lista de presença. Pronto, tô aqui. Pode falar. Eu estava lendo o artigo lá de Avogadro. Isso, Avogadro. É difícil falar essa palavra. Sei que a senhora colocou lá. Aí tem uma unidade aqui que ele fala assim, ó, que as cargas que passaram nos circuitos da eletrólise foram de tantos C. Eu queria saber o que é esse C, representação de que unidade? Ele não tem uma codificação lá no artigo, eu vou até olhar, eu não me lembro. Porque ele fez um sistema de eletrólise, né, para você determinar o valor da constante. C é a constante de Avogadro. Nossa, não dou quando se fala essa palavra. Avogadro. É difícil mesmo, Avogadro, né? Onde ele determinou experimentalmente, por algum simples sistema de eletrólise, que é a quebra da molécula de água e a geração do gás hidrogênio e o depósito disso em uma massa referente a 1 grama. Então, aí você utilizando todos aqueles valores das constantes, né, da equação dos gases, né, PV igual a nRT, você determina, então, o valor da constante de Avogadro. Agora, a unidade, vou abrir lá, a gente vai olhar lá. Deixa eu só parar aqui a gravação para a gente não perder o videozinho. Só um minutinho. Além disso, tem outra pergunta? Mais perguntas? Professora, eu estava aqui com a tabela periódica aberta aqui, a senhora falou de propriedades periódicas, aí e eles estão colocando aí, como é que fala? Potencial de ionização e energia de... né? Isso. E isso dá para ver na tabela, referente a qual é o maior, qual é o menor. Depois eu queria que você mostrasse isso para eu. Sim, a gente pode. Depois eu vou pegar a tabela, assim, a gente não comenta aqui, mas a gente volta lá um pouquinho na tabela periódica e a gente comenta essas propriedades, porque elas são muito importantes, porque elas é que vão definir, na verdade, essas características ou essa natureza, né, das ligações primárias e também das ligações secundárias, porque as ligações secundárias dependem das ligações primárias. Tá? Na próxima aula, eu já vou trazer, então, a tabela inicialmente e a gente comenta essas propriedades. Tá? Obrigado, pode ser? Vou parar aqui, então, e eu vou responder a pergunta. Quem quiser sair,